Sejam bem-vindos ao Equilibrista Fiscal, o podcast daqueles que se equilibram na corda bamba do direito tributário brasileiro. Eu estou aqui recebendo hoje Luiz Gustavo Schroeder, que atua com marketing digital e vendas, e nós esperamos conversar um pouco hoje sobre o ponto de vista do empresário nas mais variadas questões tributárias. Pode rodar a vinheta. Not too happy, leave my money alone. Not too happy, leave my money alone. Tavo, seja bem-vindo ao podcast Equilibrista Fiscal. Agradeço que tu pôde comparecer aqui hoje. Eu queria abrir o espaço para tu comentar um pouco sobre o teu trabalho, o que que tu tem feito, né, na área de marketing digital. Eu tenho acompanhado as tuas redes sociais, estou vendo o crescimento exponencial ali do teu perfil. Legal. Então, conta mais para a gente sobre o teu trabalho. Legal. Bom, eu sou da Codirect. A Codirect é uma empresa de consultoria e treinamento em marketing e vendas. E eu brinco que antes da gente criar uma consultoria de marketing e vendas, a gente fez para o nosso próprio negócio. Nosso negócio cresceu, graças a Deus, extraordinariamente. Aí depois a gente abriu uma agência para fazer isso para os outros, porque várias pessoas começaram a pedir: não, faz esse negócio de marketing digital e vendas na minha empresa. Uhum. Só que na época eu estava, né, tinha recém estourado o meu negócio no digital. E daí as pessoas começaram a pedir ajuda, montei uma agência. Resumo da ópera, o mesmo método que eu fiz para minha escola na época, fiz para a agência e para os clientes da agência. Em 3 anos a gente se tornou a maior agência do Brasil. Em 2020 veio a pandemia, 2021 a gente decidiu encerrar a operação da agência, porque a operação de consultoria e treinamento em 2019 começou a criar corpo. E como as pessoas durante a pandemia estavam muito tempo em casa, elas queriam saber o que elas deveriam fazer. Então a gente começou a criar programas de acompanhamento ali no meio da pandemia. Isso foi o que salvou centenas de empresas naquele período. E hoje a gente está aí com a Codirect, centenas, milhares de clientes atendidos e mais recentemente, né, eu recebi um desafio de um cliente. Ele tinha aproximadamente 50 mil seguidores e ele falou assim: Tavo, me diz o que que eu tenho que fazer para meu perfil voltar a crescer, porque ele meio que deu uma estagnada. Uhum. Aí eu falei: cara, faz isso, 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 isso. Passei todo o plano para ele. Aí ele assim: tá, mas tu tá dizendo para eu fazer isso tu não faz isso no teu, e o teu perfil é muito menor que o meu. Na época o meu perfil tinha 10 mil seguidores. Aí eu Uhum. falei: tu quer ver eu crescer o meu perfil e passar o teu em 5 meses? Aí ele: ah, não, porque não sei o que, isso daí que tu tá falando não funciona. Tarará. Eu falei: olha, eu vou fazer, eu vou crescer 10 mil seguidores por mês e em 5 meses eu vou ter mais seguidores do que tu, beleza? Não, eu duvido, tarará, tarará. Em 3 meses eu passei a quantidade de seguidores dele. No momento que a gente está gravando esse podcast, já são mais de 80 mil Sim. seguidores. Porque assim, eu sempre soube viralizar um perfil. Uhum. Eu viralizei o da minha empresa, né, que hoje tem mais de 230 mil seguidores. Só que eu dei desculpa para mim mesmo que eu não deveria fazer isso. Ah, não, eu não sou a cara da empresa, não, eu sou o cara de bastidores, eu sou o cara que pega na mão dos clientes e etc. E a grande verdade é que tudo era uma desculpa para não fazer o que tinha que ser feito. Uhum. Então, agora eu decidi jogar esse jogo, tô gostando, Uhum. né? Tem várias coisas interessantes que acontecem no meio do caminho, mas vamos para a pauta do nosso podcast. Não, eu quero saber desse teu cliente. Ele, agora que ele viu a prova da realidade, o que que ele fez? Ele tá seguindo a receita também? Não, ele tá resistente. "Não, mas é porque tu seguiu um caminho que eu não concordo, tu é Ah, meio polêmico, meio ácido nas coisas que tu fala". Eu uhum, falei: "Cara, esse é uma forma de viralizar, sim, porque isso se conecta com o meu perfil, né". uhum, A gente estudou junto no colégio catarinense, eu era brigão, eu era encrenqueiro, eu uhum, sempre me metia em confusão, então eu não tenho problema em lidar com as consequências da confusão, sim. né, porque isso talvez fez parte da minha vida. Então tem gente que fala: "Meu Deus do Tá na céu, tua essência. tá na minha essência". Uhum. Aí tem gente que fala: "Meu Deus, se eu entrar numa polêmica, eu acho que eu não durmo à noite, etc". Eu falei: "Cara, eu já entrei em umas 200 nas últimas semanas, né". Então, inclusive hoje de manhã fiz um post que gerou um fuzuê no meu perfil. Eu imaginei que pudesse gerar, mas assim, tá sendo mais rápido do que eu imaginava. Sim, sim. Eu entendo esse teu cliente, porque eu também tenho um perfil mais apaziguador, de Sim, fugir de conflito e confusão, né. Então até para mim foi vencer barreiras, estar fazendo um podcast, claro, estar colocando a cara na internet. Para mim isso tudo é muito novo, né. claro. Vamos ver até onde vai.
Mas tem um negócio interessante, Cícero, que é você não precisa ser polêmico Uhum, para gerar polêmica, é só você emitir uma opinião, a sua opinião. uhum, Porque a gente está num país tão polarizado que qualquer opinião sempre vai, talvez, priorizar um lado ou priorizar o outro lado uhum, e vai gerar um desconforto em algum desses pontos. Então, o que eu tomei para mim mesmo é que eu deveria ser mais eu. Porque uhum, eu sou um cara de opiniões fortes, eu tenho muita clareza do que eu quero, do que eu sei, do que eu faço, da onde eu vou, para onde eu vou. uhum, E durante muito tempo eu fiquei em silêncio, porque eu não gostava de gerar esse tipo de desconforto em pessoas que eu nem conheço. uhum, E também pessoas próximas a mim, funcionários, amigos, clientes, parceiros, ficavam desconfortáveis se eu entrasse em alguns temas. Então, eu simplesmente evito, uhum, uhum. entendeu? E hoje eu falei: "Cara, quer saber? Eu vou falar". Sim. E Querendo ou não, a autenticidade, ela ela é um engaja. fator de atração, né? Com certeza. Porque as pessoas têm medo de ser autêntica. Daí quando Uhum, elas olham alguém autêntico, falam: "Opa, esse cara sim. tá bancando Tá uma falando o coisa que que eu pensa. tá bancando uma coisa que eu não tenho estrutura nesse momento para lidar". Uhum, Então, eu acho que, mais do que o que gera em volta disso é inspirar as pessoas a também ser mais autêntica, uhum, porque uhum. eu não quero inspirar as pessoas a ser polêmica, eu quero ensinar as pessoas inspirar as pessoas a fazer aquilo que elas acreditam que deve ser feito e Sim. bancar isso, e ver que nada muda na tua vida quando tu recebe um hate, alguma coisa assim, então Uhum. vida que segue. Quando tu estava falando, eu lembrei daquela frase do Chesterton, que é um autor que eu gosto muito, né? Aham. Que chegaria o dia em que precisaríamos dizer que a grama é verde, ou defender que a grama é verde. Isso é, Então esse dia já chegou, né? já Faz chegou. algum tempo, né? Que a gente, às vezes, falar coisas muito simples e muito claras para muitos vai chocar Sim, ou vai gerar um sim, engajamento, uma atração de pessoas ali em sim. volta daquele assunto, né? Cara, eu vou te falar, um post, para mim, eu lido com empresário todo santo dia, e eu Uhum, falo isso para os empresários todo santo dia, que é, se o seu funcionário não está batendo meta, não está entregando resultado e ele não é alinhado à cultura da sua empresa, demite essa pessoa. Fiz um uhum, post mais ou menos assim. uhum. Gente, gerou uma polêmica desgraçada em cima desse post, eu falo: "Cara, eu só falei o óbvio". É uma coisa elementar, né? A empresa é feita para dar lucro, se a empresa não dá lucro, a Uhum, empresa quebra, e se a empresa quebra, não só o funcionário, mas todo mundo vai perder o emprego, até o próprio empresário. uhum, Então, a base de uma relação, empresário-empregado é entregar o resultado necessário para a empresa ter lucro, uhum. entendeu? Caso contrário, não faz sentido o empresário, assumir todo esse risco, né. Sim. Eh, eu estava falando ali contigo antes, sobre como que tu tem uma conexão privilegiada com milhares de empresários ao mesmo tempo, porque Sim, eles te procuram buscando marketing digital, alavancar vendas ou aumentar a visibilidade, e de certa forma tu tem, por meio desse contato, acesso ao pensamento deles em sim, várias esferas da vida. perfeito. Talvez um pouco da vida privada, um pouco, né? Mas como o Ou muito nosso da vida privada. como no nosso Mais do que eu podcast gostaria. como no nosso podcast o assunto é tributário, eu Legal. queria saber a tua impressão ou a tua opinião, Sim, que chega até ti também por meio dessas conversas, né, claro. sobre como que o empresário brasileiro, que chega ali até a Codirect, ele avalia o cenário fiscal tributário brasileiro, Legal. e se eles têm uma impressão de, por exemplo: "Ah, nós pagamos muitos impostos", ou não, o empresário Entendi. brasileiro paga pouco imposto. Ah, O que que chega não para tem ti? um cidadão, um empresário que disse que o brasileiro paga pouco imposto, né, porque, assim, só o básico: "Ah, minha empresa está no Simples, paga apenas 6%", Uhum. mas não é apenas 6%. Você contrata um funcionário CLT, você já vai ter um caminhão de encargo para poder dar um salário, muitas vezes nem digno para a pessoa. Minimamente digno, né. Minimamente digno. Uhum, Pô, se tu vai lá dar um salário de 10.000, a pessoa vai receber, sei lá, 8, 7 uhum, e você vai pagar 20, né, chutando aí valores. uhum, Então, não tem um Cristo que no Brasil que acredita que a gente paga pouco imposto. Mas tem uma coisa que eu percebo que acontece recorrentemente nos empresários, é o fato de
ele não saber pagar menos imposto do que ele paga hoje, e quando ele descobre, ele fica com medo de estar fazendo algo ilegal ou algo que Uhum, possa dar problema cedo ou tarde. uhum, Porque eu acho que a conversa que tem entre os empresários é, vou dar um exemplo no meu universo, né? Eu trabalho com consultoria e treinamento, ou uhum, seja, a vertical de treinamento existe um benefício fiscal para quem vende livro ou e-book. uhum, Então eu posso colocar o material didático do meu negócio como o benefício fiscal do e-book tributo. uhum. Só que aí tem gente que vai lá e coloca 100% do serviço prestado, que tem É, serviço e material material didático. didático, aí é um risco. Uhum, Só que tem gente que faz isso e fala assim: "Ah, vou fazer e daí lá na frente eu pago a conta e se der merda, problema, uhum. etcétera, a gente evita". Tem gente que tem essa Sim. postura e é considerado arrojado. Uhum, Tem outras pessoas que nem entram nesse universo. "Não, não, vou emitir nota tudo como serviço aqui, porque esse lance de e-book aí pode dar problema mais cedo ou tarde, etcétera". uhum, Então, o que eu percebo é uma inconsciência do empresário sobre qual que é o melhor caminho, como fazer coisas que não vá dar problema para ele cedo ou tarde, e assim uhum. por diante. Eu estava conversando no outro episódio com Uhum. um colega advogado, né? E comentando com ele, eu acho que tem um aspecto nisso que tu falou que diz respeito a como fazer isso sozinho ou fazer isso com assessoria. Sim, Porque quando eu tento me aventurar nessa selva tributária brasileira sozinho, porque eu ouvi alguém que está fazendo uma estratégia e tal, perfeito, aí eu assumo um risco que é complicado. Eu perfeito. posso realmente fazer algum detalhe ali na minha operação que vai comprometer o sucesso daquela estratégia. Perfeito. Mas se eu contrato alguém que já sabe o caminho, que vai me servir de guia para aquela estratégia, aí primeiro eu deleguei a responsabilidade para essa pessoa, se der errado, essa pessoa de alguma forma vai responder por isso. E também eu estou tirando um peso das minhas costas de achar que Perfeito. eu estou inventando uma coisa aqui que está errada. Sim, Então eu perfeito. acho que tem esse fator, né, de encontrar alguém que faça aquilo que eu preciso de forma correta, dentro da legalidade, ou que se for uma zona cinzenta, que eu saiba que é uma zona cinzenta e que eu vou caminhar ali, e que se der problema eu Claro, já estava avisado pelo menos, perfeito. né. O que eu vejo, assim, o empresário brasileiro, ele é muito solitário, né, a gente fala Uhum, que ele passa por isso que eu gosto de ter interações em grupo nos meus programas, para que ele possa vivenciar o empreendedorismo sob outras perspectivas também. uhum, Então o fato dele sofrer da solidão do poder, ele acaba muito preocupado no dia a dia, como eu atuo com marketing e vendas, que é o crescimento do negócio, ele está tão preocupado em fazer o negócio crescer, dar resultado, dar lucro, aumentar faturamento, uhum, que isso acaba sendo uma preocupação na visão dele desnecessária. Porque ele fala: "Ah, não, depois eu olho para isso, depois eu olho para isso. Não, se o meu contador falou, então tá falado". Então ele acaba tendo uma confiança por conveniência no contador e acaba, não olhando para isso. E quando ele vai olhar para isso, daí ele entra naqueles sistemas de recuperação de tributos dos últimos 5 anos, recuperação de tributos da folha por causa do lucro presumido e uhum, etcétera, e virar alvo fácil desse tipo de ação, uma vez que se ele tivesse feito preventivamente, uhum. tivesse um bom acompanhamento disso, isso simplesmente não aconteceria. Eu tenho visto também alguns escritórios que atuam em advocacia em massa, que a gente chama, então eles Uhum, procuram uhum. o maior número de clientes possível numa tese já pré-moldada. Perfeito. E, sinceramente, eu achei arriscada a abordagem, né. O que que um desses escritórios sugeriu a um cliente meu: "Ó, a gente vai recuperar um determinado tributo administrativamente, e nós temos uma ação coletiva que já foi bem-sucedida em não sei onde, daí você vai se habilitar, vai se inscrever nessa Uhum. associação e vai usar, né, aquele direito reconhecido naquela ação". Sim, E, querendo ou não, na justiça, o que sim, é verdade hoje, amanhã, daqui a pouco não é mais. sim. Então, assim, quando eu tento compensar administrativamente usando uma estratégia dessa, Uhum. o risco de dar um BO lá na frente é muito grande, de Sim, simplesmente dizer: "Olha,
essa decisão não valia para você, não foi você que fez aquele processo, e pronto. Sim. Não sei se tu acompanhou, mas teve o caso da Netflix, que ela tomou um prejuízo bilionário aqui no Brasil, por conta de uma decisão judicial ali da Suprema Corte, ou eu não sei se era da Suprema Corte ou de algum tribunal federal, mas que abriu margem para um entendimento de que ela deveria pagar uma contribuição, que eu acho que é uma contribuição, o CID. E em todos os países onde ela opera, ela não teve prejuízo, mas aqui no Brasil ela teve um prejuízo bilionário por conta dessa cobrança, que não estava prevista, não estava no radar deles. Então, se O eles, Brasil supera, né? com a assessoria jurídica que eles têm, passaram por um problema desse tamanho no Brasil, Sim, quanto mais um empresário, assim, o médio, o pequeno empresário brasileiro, ele se sente realmente inseguro, claro. né? É isso aí. Então, só que eu acho que muito disso, tá, Cícero, é a inconsciência em relação às possibilidades. Uhum, Porque, assim, o empresário também, eu estava conversando com um colega meu, ele tem preguiça de fazer as perguntas. Então, por exemplo, toda a minha relação com advogado, eu não sou advogado, sou formado em sistemas, acabei aprendendo marketing para o meu próprio negócio, só que eu sou um cara curioso. uhum, Então, todas as minhas interações que eu tive com advogados e contadores, a pergunta que eu fazia é: qual que é o risco? uhum, Daí a pessoa ia lá e explicava. Daí eu falava: tá, mas eu não entendi tal ponto. Tá, e se cenário A eu segui o caminho A, e se no cenário B eu segui o caminho B, como é que vai funcionar? Ah, não, isso é assim, isso é assado. Então tem vezes que eu preciso sentar com o meu advogado e falar: eu assumo esse risco, pode uhum, ir. uhum, Ou vou dizer: cara, não tô a fim de pagar esse preço que uhum, pode ser que dê ruim. Então eu acho que a inconsciência da falta de curiosidade também, porque eu acho que, para os dias atuais, se a gente não for curioso nos uhum, negócios, a gente está ferrado, porque é inteligência artificial, é marketing digital, é o relacionamento humano que mudou, uhum, são os algoritmos que influenciam a vida das pessoas, o comportamento humano dentro e fora da internet está super esquisito. uhum, As pessoas estão tendo, né, meu amigo ontem é empresário, tem quase 200 funcionários, e ele falou assim: "Cara, não tem uma pessoa entre 20 e 30 anos que eu contratei nos últimos anos que não teve crise de pânico, depressão, uhum, burnout e várias outras coisas". Falou: "Cara, a gente está numa fase que as pessoas estão muito esquisita". uhum. Então, É um esgotamento. um esgotamento coletivo, e daí o que que acaba acontecendo? Isso acaba influenciando na proteção que o empresário pode ter. Então, Uhum, ter um bom advogado e fazer um bom planejamento tributário é antes de tudo uma ação preventiva de uhum, proteção. Só que ele está tão assoberbado, tanta overdose mental com tudo uhum, que está acontecendo, que ele acaba nem olhando para isso. uhum. Porque ele acha, não, se eu tô se eu tô no KNAI pagando meu imposto em dia, tarará, tarará, Tá tudo então tá certo. tudo certo. Uhum, Só que ele não percebe que tem várias estratégias legais, porque uhum, ele acha que pagar menos imposto é ilegal. uhum. Essa conversa é muito frequente. "Não, não, Gustavo, eu faço tudo direitinho, não sei o Ah, sim, quê", sim, sabe sim, aquele sim, 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 negócio? sim, sim. "Não, eu emito nota de tudo, até do dinheiro que eu recebo vivo, eu emito nota direitinho, não sei o quê". Daí eu falei: "Não, não emitir nota, é Uhum. uma estratégia para você Otimizar. otimizar o teu É. processo". Tem um cliente meu que eu entrei com processo para ele, né, empresa no Simples Nacional, no ramo de restaurante. Então ele recebia um determinado faturamento, Simples Nacional, todo aquele faturamento entra na base de cálculo do tributo. E Certo, no meio daquele faturamento tinha gorjeta para o funcionário, que não entra no caixa claro, da empresa. perfeito. Só que a Receita Federal e o sistema do Simples não permite que eu destaque a gorjeta. A gorjeta entra no faturamento de qualquer jeito, quer eu queira, quer não. Então eu tenho que entrar com uma ação judicial para tirar a gorjeta do meu faturamento e dizer: olha, isso aqui não é faturamento, ele foi um benefício repassado diretamente para o empregado. Daí eu provo que houve o repasse por meio de contra-cheque, comprovante de pagamento, Claro. e provo que qual era o percentual de gorjeta que estava indo para aquele funcionário. Então esse cliente, ele pagou 90 mil a mais de imposto por uma situação
que é uma falha operacional do sistema da Receita e do Perfeito. Simples Nacional que não permite que eu destaque um valor da minha operação. Sim, E, além dessa falha, existem inúmeras outras em vários sistemas, no Simples, no lucro presumido, né? Todos claro. os sistemas possuem alguma Todos. brecha que beneficiam quem arrecada e não quem paga. Perfeito. Então, o advogado tributarista acaba trabalhando em cima disso, Sim. encontrar essas situações e dizer para ele, ó, vamos recuperar aqui. Mas eles ficam com medo. É isso, é porque eu acho que as pessoas não entendem as possibilidades. Porque tô fazendo tudo certinho não é suficiente Uhum, como tu falou, na selva tributária brasileira. uhum, Por exemplo, eu consegui recuperar tributos da minha folha. Eu sou lucro presumido, tenho X funcionários CLTs né, trabalhando nos últimos 5 anos e tal, e eu consegui recuperar, porque o que que eu percebi? A função do funcionário versus a nota fiscal emitida, é como se eu vou falar na minha visão aqui uhum, de leigo, né, uhum, mas é como se eles colocassem tudo num bolo só. Não, ó, essa aqui é a nota fiscal, esse aqui é o teu time, e tu vai pagar um imposto fixo aqui nesse valor. Só que daí quando tu vai olhar minuciosamente, não, mas esse funcionário que fez essa função, que representa isso dentro dessa nota fiscal, você pode fazer o enquadramento numa alíquota que você vai pagar menos encargo. uhum. Então daí foi onde a gente fez Um ajuste. um ajuste, uma recuperação aí de, sei lá, quase 50.000 de tributos. Uhum, Então esse tipo de coisa, o empresário não sabe, sim. porque é o detalhe, o detalhe, o detalhe. Ele acha que não, tá aqui ó, não tem como ser diferente, porque eu tô pagando isso, Uhum, tá acontecendo isso, minha folha é assim, minha estrutura é assado, uhum. etc. Só que tem muitas variações, muitas vírgulas dentro disso daí. E ele tem medo de transitar sozinho. E daí também ele nem sabe que, muitas vezes, que tem um advogado especializado nisso. A complexidade, eu acho que ela é criada para afastar o entendimento das pessoas. Então, Ah, se eu tenho frase de efeito pro podcast. é, Porra. se eu tenho um nível de complexidade muito alto, eu olha, eu posso estudar, mas eu não vou entender aquilo ali. É, E assim, como que eu vejo isso? Por exemplo, uma outra cliente minha me procurou pela internet, num dos primeiros anúncios que eu fiz de Google, legal. e eu mesmo fiz lá o anúncio e tal, Aham. e ela era do ramo de limpeza de condomínios, e ela estava recolhendo um encargo social num valor a maior, porque havia uma vírgula lá na lei que exigia que o nicho de atividade dela fizesse assim. E essa mesma lei autorizava compensar com a folha dela. Então ela exigia que pagasse a mais e podia compensar na folha. Entendi, Só que ela não tinha funcionário suficiente para compensar. E isso gerava um crédito tributário para ela todo mês, porque ela não conseguia compensar com a folha. entendi. Então o caminho para ela seria entrar com pedido administrativo para recuperar imposto ou ação judicial. Tu entra com o pedido administrativo, a Receita levava mais de 5 anos para analisar. Bah, 5 anos da pessoa sem aquele dinheiro que ela pagou a mais dentro da sua operação, prejudicando o exercício da atividade. Entrando com o processo, a gente conseguiu recuperar em 2 anos, 3 anos, né? Mas teve todo um caminho. E ainda claro. teve o quê? Ela teve que pagar custos do processo, honorários de advogado, então ela não recebeu 100% daquilo que ela teria Que seria direito, direito né? dela. Que loucura. Mas é mais um cenário, aqui Sim, só conversando rapidamente, já falei 2 cenários em que o Estado arrecada numa situação, ele não permite que a pessoa receba de volta o que pagou a mais e ainda posa de bom moço. claro. Porque eu estou fazendo isso para o bem-estar social, para o bem-estar coletivo, né, ou para pagar os nossos voos para Esse é o momento do podcast que o Cícero deveria entrar num assunto polêmico, mas tu vê que ele está se contendo, porque é uma coisa que é um fogo que está crescendo dentro dele. Mas de fato isso, porque o empresário, ele ele é é é tanta variável Uhum. para ele conhecer o próprio negócio, porque assim, a gente não aprendeu empreendedorismo na escola. Não. A gente não tem ideia de como que funciona a selva tributária brasileira. Eh,
muitas vezes a pessoa cresce sem referência empreendedora dentro de casa. Eu, por exemplo, fui o primeiro empresário da minha família. Antes de mim, meu tio, só que meu tio quebrou quando eu tinha 5, 6 anos de idade. Minha avó, que era empresária, faleceu quando eu tinha por volta de 5, 6 anos de idade também. Então eu Uhum, cresci sem referência, uhum. então eu não tive educação empreendedora. Para mim, eu tive que aprender tudo e daí comecei a participar de grupos de empresários e conviver e ouvir de coisas de corredor e etcétera, porque se você não frequenta o ambiente certo, a tendência é que você não nem ouça falar que isso acontece. Uhum. Hoje, com a internet, a possibilidade da pessoa, por exemplo, acompanhar o teu podcast, teu perfil, teu trabalho, já começa a aparecer isso. Mas se for curiosidade e interesse da pessoa, porque senão o É, algoritmo nem manda para ela. não. Então tem essas nuances aí que a pessoa acaba entrando numa ignorância tributária que só ferra ela. E é um assunto ingrato também, né? Por exemplo, eu resolvi fazer um podcast de direito tributário. Né? Eu poderia falar sobre comédia, tanta coisa É, divertida, violão, que ele toca super bem. né? Toco música, né? Mas eu tô aqui falando de direito tributário, né? Mas assim, acho que uma motivação para falar desse assunto partiu um pouco também da tua abordagem de ser autêntico e de acompanhar um pouco ali do que tu tem feito, né. Eu já tinha começado antes, mas depois que eu comecei a acompanhar tuas redes, eu vi que não, eu acho que tem que fazer isso mesmo. Legal. Porque eu senti uma necessidade de falar sobre esse assunto na Sim, perspectiva que eu tenho. claro. E eu via um vácuo, ou seja, eu não via opiniões semelhantes às que eu tenho, ou se eu via, às vezes, alguma Sim, variação que não fazia encaixar muito bem. sim, Então, assim, quem quiser ter uma visão mais crítica da arrecadação, dos tributos, do Estado, da atuação do Estado, daí acompanha o podcast que vai ter, né. legal. E tipo, tem uma bandeira que tu levanta mais fora longe das câmeras do que na frente das câmeras, que é a bandeira da defesa do empresário nisso daí, porque eu lembro de uma fala tua numa conversa que a gente teve, que a lei foi feita para ela não foi feita para dar certo, porque ela mesma se contradiz o tempo inteiro. Uhum, E isso dá brecha para defender os direitos, da empresa, do cidadão, etcétera, perante essa maluquice que é. Então, uhum, eu acho que o papel do advogado nesse universo é justamente ajudar o empreendedor, já que a gente está falando de empreendedorismo, uhum. a transitar nas leis da maneira mais correta possível. E daí, eu acho que daí fica a minha crítica aos empresários, que para ele advogado é um custo e não um Uhum, investimento. uhum, E para mim, hoje em dia, no momento da minha vida, para mim, qualquer coisa que me traga paz de espírito uhum. é um investimento, mesmo que saia financeiramente muito caro. Então, eu acho que o advogado, o empresário precisa ressignificar a Uhum. figura do advogado. Porque eu acho que a gente cresceu, né, da mesma forma que vendedores, empreendedores são vistos como ovelha negra, o advogado também, Sim, por parte da população, acaba tendo um ranço convencional. Não, sim. se o advogado entra no jogo é porque deu problema, é porque vai dar ruim, é porque não tem coisa boa aí. Eu É, ouço esse tipo de coisa no dia a dia. E eu acho que tem que ressignificar e ver que o advogado é um potencial parceiro, mas daí tem que escolher direito, sim. né, porque assim, tá cheio de picareta aí também, né, tá Uhum, cheio de gente que vai ganhando tempo e etcétera, nas coisas que poderiam ser feitas de um jeito diferente. Então, eu gosto da tua coragem e da tua disponibilidade em fazer esse podcast, porque também tem a oportunidade das pessoas conhecerem os teus valores. uhum. E isso é importante numa relação de trabalho, porque eu preciso antes de contratar o teu serviço, eu preciso comprar quem você é, quais são Uhum, os teus valores, se uhum. você de fato vai me defender nessa brincadeira. E para mim essa é a dica número um que eu daria para os empresários. Cara, escolha seus advogados e contadores Uhum. com o máximo de critério possível. Tem que ser uma pessoa que bata com os valores que você tem e da mesma forma que vá te entregar tecnicamente aquilo que você precisa. Sim. Eu atendi um cliente, acho que há umas 2 semanas, Aham. para uma consulta, então não era cliente meu, foi indicação de uma contadora, né.
e ele tinha exatamente o ranço que tu tá falando, né? Eu estava sentado na frente dele, eu era o inimigo dele, Claro. porque era por minha culpa e pela classe jurídica como um todo, segundo as palavras dele, né, que o nosso país estava onde estava. Então foi Jesus. uma conversa assim, eu assim, ele nem me conhecia, nem conhecia a minha abordagem, nem sabia que eu tenho tantas críticas quanto ele. Eu Aham. tenho muitas daquelas críticas que ele compartilhou comigo, eu também Sim, concordo, né? Só que ele me via como inimigo, porque eu estava vestido como advogado, eu estava ali na frente dele passando ideias de um planejamento, né? claro. Então, assim, eu era o culpado por a gente estar naquele jeito, naquele lugar, falando sobre um planejamento para ele. É isso, é muito louco, porque a pessoa, se ela entender que o contador e o advogado tem que ser o melhor amigo dela, ela tem que fazer boas escolhas, porque eu acho que as Uhum, pessoas são ruins em fazer escolhas. sim. Da mesma forma que a pessoa erra na escolha de um cônjuge, de um presidente, de um político, de qualquer coisa, Uhum. a pessoa erra na escolha de um fornecedor, de um parceiro. E demora para também trocar. E demora para trocar. Então, eu acho que esse é um critério, as pessoas têm que aprender a entender o que que de fato faz elas se conectarem. Uhum, E eu amo a produção de conteúdo, porque você consegue conhecer a pessoa e seus valores e se você se conecta com a narrativa dela. uhum, Esses dias me indicaram um médico, eu falei: "Beleza, qual que é o Instagram dele?". "Ah, tá aqui o Instagram". Eu olhei os posts e falei: "Puta, não gostei da abordagem do cara". uhum, Se não fosse pela mídia social, eu teria que ir até o consultório dele, ter uma uhum, péssima experiência uhum, para dizer: "Pô, só perdi tempo e dinheiro indo lá". uhum. Então, eu acho que a mídia social te deu essa possibilidade também, Um raio-x. um raio-x. Ah, vai lá e vê quantos vídeos for necessário. Uhum, Eu lembro que teve um cliente meu, que quando ele fechou comigo, ele olhou os meus stories, viu a lista, passou no fundo a lista de clientes que eu tinha fechado no mês. uhum, Sei lá, tinha, sei lá, 10, 15 clientes que eu tinha fechado naquele mês. Aí tava ali a lista e o arroba. Ele foi um por um das pessoas que fecharam negócio comigo naquele mês, porque ele viu nos stories que eu tinha feito depois de ter stalkeado minha vida inteira, uhum, foi conversar e falou: "Cara, de onde é que tu conhece ele? Por que que tu fechou com ele?" E tararara. Aí ele falou: "Cara, depois que eu conversei com todas as pessoas que eu consegui abordar, aí eu decidi fechar com vocês." Eu falei: uhum, "Gente, olha só o nível de desconfiança e uhum. insegurança que as pessoas estão." Então, Mas também, um contraponto é o nível de critério desse cara para escolher alguém, claro. né? Um critério elevado, porque quem que se dá o trabalho de procurar tanta Meu gente? Deus do céu, esse daí pra mim foi o ganhou o prêmio, né. Eu tive um outro cliente, eu tenho mais de 200 episódios de podcast gravados sobre marketing e vendas. Ele viu os mais de 200 podcasts antes de contratar. Caramba. Aí eu falei: "Cara", ele: "Não, eu estava me convencendo", eu falei: Pô", eu falei: "Eu achava que uns 4, 5 podcasts eram mais que suficiente para você Aham, se aham. convencer", dele: "Não, eu vi todos, e daí eu vi que vocês são bom mesmo, decidi contratar". Eu falei: "Pô, você já deveria ter aprendido tudo com os 200 e nem contratar Nem mais, né". contratava, é. Mas brincadeiras à parte, assim, as pessoas hoje estão numa crise de confiança. Elas Uhum, elas elas preferem que alguém diga: "Ó, vai lá e contrata fulano", uhum, sem conhecer o universo dela, os valores dela, os uhum, critérios dela, ao invés de ela ter senso crítico uhum, e ir lá e tomar decisão. As pessoas estão delegando isso para inteligência artificial. Vai lá, ChatGPT, devo contratar o Cícero, uhum, porque o meu cenário é esse, tarará, tarará. Você acha que ele vai ser uma boa pessoa? Porque eu avaliei isso dele. Aí o ChatGPT vai dizer, não, segundo isso, esse é o risco, essas olha possibilidades. só. A pessoa não vai, e no final Não das sabia que contas, estavam usando para isso. para tudo. Que tu coloca ali: "Estou querendo contratar um fornecedor. Uhum, Vi esses pontos positivos, esses pontos negativos, o que que você acha que eu devo fazer?" As pessoas uhum, estão delegando a tomada de decisão para um terceiro. uhum. É, "Ah, ele me mandou essa proposta comercial e esse contrato. Analise o contrato e a proposta para ver os meus riscos no atendimento dele." uhum, As pessoas estão usando a inteligência artificial por conta de uma crise de confiança e, consequentemente, de autoconfiança para delegar a responsabilidade de tomar uma decisão. uhum. Que interessante, eu não sabia que estava Meu nesse Deus, ponto. tem de tudo, né? Tem de Sim, tudo. sim, Não, o sim. ChatGPT é o meu melhor amigo, mas pode ser o teu grande inimigo, É, porque ele ontem, tá te tirando a possibilidade de decidir. olha só, uma situação que eu passei ontem, né? Um processo que eu deixei por último dia de prazo. Então, meu filho nasceu 26 de janeiro,
terceiro filho, caos, para Caos. para conciliar tudo em casa, né, confusão. Essa decisão judicial foi publicada no dia 11 de fevereiro, teve carnaval. Então, assim, acabou ficando para o último dia. Daí eu liguei para a cliente, quer dizer, mandei uma mensagem, expliquei, porque a gente precisaria recorrer. Ela perdeu aquele processo Sim, e ainda tinha tempo de recorrer, mas eu não deveria ter deixado para o último dia para avisar. sim, Então, qual foi a minha ideia? Eu errei em ter deixado para o último dia, então se eu for recorrer, eu vou dizer para ela que eu vou recorrer sem cobrar. Então, um recurso que ia custar mais ou menos R$ 5.000, vou recorrer e não vou cobrar. E daí, no fim das contas, ela decidiu por fazer o recurso, né? Mas eu acho que isso, às vezes, o advogado, ele assume a responsabilidade pela causa, mas ele também tem que assumir uma parte do risco quando tudo não sai de acordo com o esperado pelo claro. cliente. Ninguém gosta de saber que perdeu Sim, em cima da perfeito. hora. E fazendo o recurso, eu precisei usar a inteligência artificial em determinado momento. Eu pensei, ó, vou agilizar minha vida aqui, vou submeter o processo e vou ver qual vai ser a minuta de recurso que ele vai me Claro. aparecer. Até porque o tempo era curto. Fiz o recurso, usei aquela IA, o Claude, que Sim. todo mundo tá falando, que é espetáculo e tal, Aham. e não gostei do recurso. Então, assim, como que eu saberia que o recurso seria bom ou não se eu não Sim, tivesse uma bagagem, uma experiência? perfeito. Eu achei que a abordagem do recurso não é a mesma que eu utilizaria. E a abordagem que eu usei, no fim das contas, era assim, que a parte autora não produziu provas daquilo que ela alegou. E a juíza, ela tinha uma tendência de proteger a parte mais fraca, aparentemente, no processo, e ela deu uma sentença favorável para essa parte mais fraca, mesmo sem que ela trouxesse as provas do seu direito. Claro. E isso, infelizmente, tem sido uma tendência da justiça, desconsidera a lei, desconsidera a ausência de provas, para proteger aquele que, eventualmente, a pessoa simpatizou, o julgador achou que era o mais Sim, frágil da relação. sim, Naquele caso, não tinha Código de Defesa do Consumidor, então não era uma relação em que havia uma desproporção entre o poder das partes, né? E não havia justificativa para conceder o direito daquela pessoa contra a minha cliente diante de tamanha ausência de provas. E a IA não abordou esse ponto. Não tinha claro, nada sobre isso no recurso. claro. Tem Então, em cima da hora ali, eu fiz um recurso melhor do que a IA faria, mas se eu confiasse 100% na IA, como tu falou ali, de confiar para delegar decisões e tal, o cliente teria uma tese que não seria uma boa tese. perfeito, Então a perfeito. gente usa a ferramenta, mas tem que fazer um filtro, né? Tem que fazer um filtro e tem que saber usar a ferramenta, porque, por exemplo, meu contrato com os meus clientes tem uma cláusula de multa, etc, etc. E, cara, eu boto uma multa alta para que a pessoa não queira nem fechar. Eu falei: Uhum, "Cara, se você não tem 100% de confiança que eu sou o teu parceiro para o resto da vida de preferência, né, uhum, mas pelo menos para o próximo ano, não fecha". E o uhum, meu contrato deixa isso muito claro. Só que a pessoa que está insegura e delega a responsabilidade para a IA vai falar: "Nossa, olha só, essa cláusula abusiva e tarará, tarará". Daí eu falei: "Cara, essa cláusula é desse jeito mesmo, por uhum, conta da nossa característica de relação que a gente cria com o cliente. uhum, É mais fácil um cliente desistir dele mesmo do que eu desistir dele". Tem um processo no meu setor de atendimento que se chama resgate de cliente afastado. uhum, Eu acho um absurdo. Por quê? Porque por que diabos o cliente se afasta de um negócio que vai ajudar ele a ganhar mais dinheiro? uhum, E daí eu tenho que ir lá, pega o telefone, liga para o cara, manda mensagem de tanto em tanto tempo e tarará. Daí eu falei: "Isso é um absurdo, mas eu uhum, tenho que fazer isso", uhum. entendeu? Então, Mostra interesse, mostra cuidado, mostra preocupação, né? claro, eu quero que o cliente tenha sucesso, porque, graças a Deus eu cheguei onde cheguei, porque a gente gerou muito case de sucesso. A gente não desiste do cliente, a gente fica em cima do cliente, a gente fica no pé do cliente, a gente dá todas as ferramentas. Se a gente não tem as respostas, a gente vai atrás, encontra um parceiro, faz a ponte, Uhum, etc. Então, esses dias uma cliente minha, ela estava abrindo a terceira loja e a dúvida dela ela vende bolos artesanais e a dúvida dela era se ela fazia cozinhas descentralizadas ou uma cozinha centralizada. E ela me perguntou: "Tavo, o que que eu deveria fazer?" Eu falei: "Velho, não não entendo desse detalhe desse uhum, negócio".
Aí eu peguei, liguei para um colega meu que tem uma rede de doçaria em São Paulo, fatura mais de 30 milhões por ano. Falei: "Felipe, o que que tu faria no lugar dela?" Dele: "Não, deixa, me dá o telefone dela que eu vou ligar para ela e vou passar essa orientação." Uhum. Pô, o cara foi super generoso, ficou 40 minutos com ela no telefone e basicamente ele falou, se é que eu lembro dos detalhes da época, ele falou: "Olha, fulana, faz cozinha descentralizada até a tua 8ª loja e a partir da 8ª loja você faz a cozinha centralizada num ponto estratégico e você vai crescendo a sua operação em espiral." Velho, ele poderia cobrar Uhum. dezenas de milhares de reais para dar essa informação para ela. Uhum. É E uma ele consultoria empresarial, né? exatamente. Então, esse tipo de coisa, eh, é do dia a dia, Uhum. não tem como fugir desse universo, sabe. Então Uhum. precisa ter vivência, ter experiência, ter troca e tudo Sim, sim. mais. E na relação com, né, fugindo um pouco do tema do direito tributário, eu vejo a mesma coisa, assim, a pessoa não sabe em quem confiar, Uhum. e daí ele acaba, entrando como é que eu vou dizer? Se ele não sabe em quem confiar, ele prefere nem olhar para isso. Daí ele acaba se ferrando, pagando um Uhum. monte de coisa que ele poderia não pagar, Uhum. se fizesse a coisa do jeito legal, Uhum. e daí ele: "Não vou olhar para isso." E daí acaba se ferrando, né. É como se houvesse se anestesiasse nesse assunto, né. Ele Perfeito. toma tanta pancada nesse assunto, tributário, imposto, notícia ruim no país o dia inteiro. Então, ele anestesia, porque se ele tiver que enfrentar esse tema, Sim, talvez vai ser traumático demais e finge que não existe e segue em frente, né. perfeito, perfeito. E daí eu vejo uma outra resistência. "Ah, mas eu fui falar com o advogado, eu tenho que pagar para receber." Eu tenho que pagar para ele ir lá e entrar com processo para recuperar tributos, por exemplo. Eu falei: "Claro, é a hora técnica Uhum. do cidadão, você tem que pagar pela hora técnica da pessoa." "Ah, mas se eu não conseguir recuperar os tributos." Eu falei: "Cara, aí é porque a lei disse que você não deve, né." Uhum. "Não, então eu prefiro fazer no risco." Eu falei: "Pô, às vezes no risco sai muito mais caro." Que a pessoa vai pegar um percentual super gordo daquilo, você poderia pagar um valor fixo, ele vai entrar com o mesmo recurso e vai Sim. ter o direito. Então, enfim, tem uma série de resistências do empresário por uma simples falta de clareza Uhum. e inconsciência de como funciona o jogo. Sim, sim. Tem um livro que eu comprei que é sobre histórias tributárias ao longo da história da humanidade. Então, Que massa. ele tenta explicar como que surgiu, então, o primeiro momento em que a humanidade viu que era necessário o imposto. Claro, E essa história é a seguinte: tinha um grupo mais forte, um grupo mais fraco. O grupo mais forte atacava o grupo mais fraco, destruía, arrasava tudo e escravizava. claro. Em algum momento, eles viram que destruir, arrasar tudo e escravizar não era tão bom ou lucrativo quanto dizer assim, ó, a gente vai destruir e arrasar tudo. Por que que vocês não pagam pra gente uma taxa, um percentual daquilo que vocês produzem e a gente não faz isso? Claro. Então, a história que está por trás do nascimento do tributo é basicamente um comportamento meio gangster, uma coisa como que a gente vê lá milícias ou filmes de máfia Sim, italiana, né? É basicamente isso. Eu digo que eu vou fazer algo, mas para não fazer aquele algo que vai te prejudicar, a gente paga uma taxa. O que que claro. o Estado tem nas suas mãos, né? Ele tem o poder de polícia. Eu posso destruir o teu empreendimento, mas eu não vou destruir, você paga os teus impostos. Você Claro. paga as taxas, você paga o alvará de fiscalização, você paga tudo isso aqui que eu estou desenhando para ti. E na história do nosso país, né, a gente tem o episódio de Tiradentes, que as pessoas têm versões diferentes sobre o que aconteceu, mas vamos utilizar a versão original, né, de que ele se insurgiu contra um imposto que era cobrado Sim, num valor abusivo pela coroa portuguesa, né. Então, ele morreu porque se insurgiu contra esse imposto, e era menos do que a carga tributária que a gente suporta hoje. Então a complexidade ela afasta o entendimento das pessoas sobre claro. quanto que a gente paga,
Porque eu vou comprar um saco de feijão no mercado. Eu não sei quanto de imposto tem ali. Claro. Não está destacado de forma clara para eu ver. Eu não consigo me revoltar ou me ficar insatisfeito com algo que eu não vejo. Sim. Então, esse aspecto, eu acho que contribui para esse anestesiamento ou para essa falta de entendimento dos empresários e dos cidadãos como um todo, né, Claro. sobre como que funciona os tributos e como que a gente acaba sendo extorquido todos os dias e Sim. quais as ferramentas que a gente poderia usar para, e aí é uma opinião minha, né, exercer a legítima defesa do patrimônio. Uhum. Então a gente tem legítima defesa da vida. Sim. Alguém chega para te assaltar, coloca em risco a tua vida, você pode exercer o direito de legítima defesa. Perfeito. Ah, esse alguém, geralmente um criminoso, armado, alguma coisa assim. Agora, o Estado faz a mesma coisa com o teu patrimônio, existem ferramentas também para te defender contra a expropriação, contra o confisco, né, que são princípios que existem na Constituição. Claro. Um princípio seria legalidade tributária. O Estado só pode fazer uma coisa contra ti se tiver previsto na lei. Se não tiver Claro. previsto na lei, ele não pode tomar o teu patrimônio. Sim. Só que esse conjunto de ferramentas, por não ser muito utilizado, acaba também fazendo Claro. com que o Estado tenha um contínuo crescimento de poder. A gente vê ele sempre maior Uhum. e o cidadão cada vez mais acuado pela falta de entendimento, pela falta de conhecimento das ferramentas, pelo custo, Sim. né? O advogado que vai atuar em tributário vai ser barato? Geralmente não. Não tem muito advogado que trabalha com tributário, não é um assunto Sim. tão comum quanto outros. E aí Sim. o preço acaba sendo maior também. Então Sim. esse cenário todo eu acho que contribui para essa percepção daquilo que tu está explicando, né. Claro. E tem um outro aspecto, Cícero, que na minha visão é o aspecto cultural em Uhum, relação a isso. Porque a pessoa se acha honesta por pagar os tributos. E se tu olhar pelo fato histórico que tu trouxe, pô, a pessoa ela era obrigada a pagar os tributos, senão ela pagaria com a sua própria vida, como foi o uhum, caso de Tiradentes ou, né, eu vi uma série do Netflix sobre o Império Romano. E eles faziam isso, né? Eles tiveram expansão agressiva cobrando taxas do que uhum, eles chamavam de bárbaros, né? Que era o Império Germânico e aquela coisa toda. uhum, Daí ele vai lá, cobra um monte e cria essa relação. Então, culturalmente, a pessoa que pagava, entre aspas, em dia, isso daí não tinha que lidar com o desconforto de pagar pela própria vida, ela se acha uma boa pessoa. Não, uhum, eu sou uma boa pessoa, nunca atrasei uma conta, nunca atrasei um imposto, uhum, nunca paguei tudo direitinho, paguei tudo em dia. Só que será que essa pessoa está fazendo o melhor para o patrimônio dela, para a família dela, para a vida dela, para a saúde mental dela? uhum, Muitas vezes eu acho que não. Então, culturalmente, eu acho que as pessoas elas se acostumaram com o excesso de tributos que a gente tem no nosso país. uhum, E ela entra numa apatia tributária. Do tipo: "Ah, é assim mesmo, não tenho o que fazer, se eu tentar, né, fazer jeitinho eu posso me ferrar, então vai ser uhum, assim mesmo, já me acostumei a pagar isso daqui, tarará". E conforme tu vai crescendo, eu lembro uma vez que eu ostentei, entre aspas, nos stories, uma guia que eu ia pagar de imposto. Eu falei: "Olha uhum, só, meu sucesso, estou pagando esse caminhão de imposto, né, o mais que o valor de um carro e não sei o quê". E daí veio um amigo meu nos stories: "Pelo amor de Deus, uhum. para de pagar tanto imposto, você tem essa possibilidade". Eu falei: "Cara, eu não fazia nem ideia que eu tinha essa Sim, possibilidade". Aí na época ele me colocou em contato com um advogado que me ajudou a a ajustar reduzir. várias coisas. Ele falou: "Cara, eu faturo mais que tu e eu pago menos da metade do que tu paga". Eu falei: "Gente do céu, que cagada, né". Então esse tipo de coisa, né, porque na minha cabeça eu estava o objetivo daquele post era comemorar que eu Uhum, estava fazendo a minha parte com a sociedade, exatamente. porque assim, eu gosto de fazer,
na minha vida pessoal, filantropia e etc. E até aquele momento da minha vida, eu achava que pagar aquele caminhão de imposto eu estava devolvendo algo para a sociedade, Sim. né? Por conta do meu crescimento, do que eu fiz na época. Mas, assim, imediatamente esse meu amigo me escreveu, falou: "Cara, pelo amor de Deus, não vai por esse caminho, Uhum. tá tudo errado". Aí eu, opa, E eu acho que isso é mais comum do que tu imagina, porque eu já ouvi em vários círculos assim, né, de que, se você tá pagando bastante imposto, é sinal do teu sucesso. Então, o sinal isso, do teu sucesso é recolher muito imposto. Quando, na verdade, empresários que estão num nível muito alto, eles trabalham cada vez mais, até às vezes operando no lucro real, para pagar cada vez menos imposto. E perfeito. trabalhar com dívida, para que a dívida ajude ainda eu a pagar menos imposto ainda. Então, a mentalidade, ela acaba a gente é estimulado a exaltar o pagamento de imposto, Perfeito, talvez por uma máquina de propaganda criada para isso. perfeito. Por exemplo, tu já assistiu aquele eu assisti trecho só, né, mas tinha um episódio de fiscalização em aeroportos pela Receita Federal, por agentes da Receita, alguma coisa assim, né. E houve, de certa forma, existe uma glamorização e uma exaltação daquelas pessoas que estão ali exercendo o seu cargo para fiscalizar bagagem, né, Sim. e recolher itens que possam representar uma sonegação fiscal. A pessoa viajou, comprou alguma coisa, voltou para o país e não declarou aquilo ali. Então, a mensagem que esse programa passa é: olha que terrível essas pessoas que viajam e que voltam para o país sonegando. Que coisa horrível, né? Que pessoas desprezíveis. É um E olha absurdo. como é lindo esse fiscal. Olha a atitude dele, altiva. Olha como ele tem uma postura. Olha como ele tratou com respeito essa pessoa ao tirar aqueles itens da mala dela, confiscar e dizer que a pessoa tem que pagar uma DARF. Lindo, né? É um absurdo. Então, a visão que se Sim, cria por meio de um programa, ou por meio de atitudes, é mais ou menos essa. A autoridade tributária, que sempre foi vista ao longo da história da humanidade de forma negativa, coletor de impostos, né, sempre foi visto de forma negativa na história da humanidade. Mas, mais recentemente, provavelmente impulsionada por essa máquina de propaganda, ele é um agente do bem, glamorizado ainda. glamorizado. É, Ele é o Robin Hood tirando o dinheiro dos empresários e dando para o Estado gastar como bem lhe apraz, infelizmente, como a gente tem visto aí no nosso país, né, com voos para todo lugar, com hospedagens das mais caras possíveis, né. Então isso é uma história que vem se repetindo e é, não existe um movimento de insurgência do cidadão contra isso. perfeito. Cara, há muito tempo eu parei de me orgulhar de pagar muito imposto, porque na minha cabeça eu estava fazendo um bem danado, né, Uhum, aquelas pessoas vinham e falavam assim: "Vocês empresários, não sei o que, não sei o que lá". Daí eu falei: "Olha só, eu pago um monte de imposto e por conta disso eu contribuo mais do que você que não paga quase nada de imposto aí na sua vida pessoal", porque tem essa rixa, né. Não, uhum, empresário é uma pessoa má, não, ou a pessoa é explorada pelos empresários. Não, cara, o empresário paga mais imposto, está contribuindo uhum, tecnicamente mais. Eu estou dando mais recursos para o Estado uhum, poder fazer o papel dele, que deveria ser um papel positivo. Mas assim, quando tu vê que nada retorna para nossa sociedade, e você não pode fazer nada e fica de mãos atadas nesse processo, vai te uhum. dando, assim, eu não tenho raiva porque você tem que jogar o jogo, Sim, entendeu? exatamente. Tem que ser Mas racional, né. mas assim, cara, a grande verdade é que se você olhar sob essa perspectiva, pô, você tá, né, acuado de todos os lados, tributariamente falando. Uhum. Eu acho importante a gente ter a parte filosófica da coisa no Claro. lugar certo, né. Então, eu não vou penalizar um fiscal por ele estar exercendo o seu papel, mas eu posso criticar ele filosoficamente, porque na nossa instituição Brasil, os fiscais estão colaborando para uma arrecadação predatória. E isso precisa ficar claro Sim. para que a sociedade, em algum momento, eleja representantes que vão mudar essa forma de atuação. Em algum momento, pode ter fiscais que passem a recolher tributos de forma comedida e moderada.
E aí, melhor Sim, para todo mundo, né? Agora, se perfeito. eu não tenho nem essa crítica, se eu tenho a exaltação da imagem de alguém, eu acho um absurdo, assim, que alguém viaje, né? Por exemplo, de vez em quando eu vejo postagens de alguém que retorna de viagem de avião e é pego com algum item e que vem uma guia de imposto gigantesca. Eu penso assim, é um desperdício de dinheiro para aquele fiscal estar ali exercendo aquela função, que poderia ser uma função mais relevante do que essa. Sim, Poderia ser, por exemplo, para tráfico de drogas, tráfico de armas, qualquer outra coisa, né? Agora, mais útil para a itens, sociedade, né? itens de uso pessoal, coisa pequena, sabe? E daí ficam lá trabalhando em prol disso, daí gera litígio, gera processo judicial, daí o processo judicial gasta. Então, o Estado cria um mecanismo que dá trabalho e que é caro, E, depois gera mais custo em processo judicial, em e incha a autuação, máquina, né? e incha a máquina. Então, não é racional que funcionasse dessa forma. Infelizmente funciona, vamos torcer para mudar. E aí, encerrando aqui, chegando no final do nosso podcast, eu queria te perguntar o seguinte: se tivesse um imposto no Brasil que você pudesse acabar com ele, só pode um, qual que tu escolheria? Bah, puta. Eu acabaria com o imposto sobre serviço, ISS, talvez o nome, Uhum, porque o serviço geralmente é feito por pessoas. É diferente de um produto, porque o produto, se tens um bom marketing, você consegue criar uma estratégia tributária baseada no seu CMV, etc., para que você consiga ter uma lucratividade em cima desse custo de produto. Agora, o serviço, cara, é um ser humano que está ali, né, vendendo a sua hora e etc. E a gente não aprende a vender na faculdade, a gente não aprende a vender na vida. uhum, Então, a pessoa já tem um desafio de ir lá e conseguir cobrar e conseguir e etc. E o imposto em cima do serviço hoje é o maior que tem, só tende a crescer, porque eles usam como base nos Estados Unidos. E se você levar em consideração que é um ser humano ali prestando um uhum, serviço e ele já tem todos os desafios dele em fazer a cobrança daquilo, e daí uhum. ter que negociar com o cliente que pede desconto e E ele etc. já paga imposto sobre a renda depois E ele já também? paga 1 milhão de impostos para tudo, né? Uhum, Então, eu acho que eu tiraria esse imposto do serviço, porque o trabalho formal e informal do brasileiro é muito na base da prestação do serviço. Então, eu uhum, acho que isso traria mais prosperidade para a própria população que produz, uhum. entendeu? Então, uma pergunta de supetão, mas parando para pensar, eu Sim, olharia sim, para sim. isso. É, eu vou sempre perguntar isso, porque eu não tenho uma opinião formada ainda sobre qual que eu escolheria. Então, sempre que tiver um convidado aqui, eu vou Legal? perguntar, vou ouvir, né, daqui a pouco, quem sabe, eu tenho uma escolha para mim também, Vai mas tendo um rol de é, possibilidades, eu vou né? ver, não, ó, aquele lá ele quis tirar o ISS, o outro lá é o IPI, vamos ver, vamos fazer um filtro, né. Legal, sensacional, Tavo, deixa aí a tua palavra de encerramento, o que que tu gostaria de comunicar para quem está assistindo hoje? legal. Cara, minha palavra de encerramento é: tenha seu contador e seus advogados especialistas como seus melhores amigos na sua empresa, porque eh, alguém precisa olhar para aquilo que você não tem tempo de olhar e tampouco tem especialidade e experiência olhando para aquilo. Mas também tenha muito critério para escolher esses parceiros, porque é a pessoa que pode salvar a sua vida ou arruinar a tua vida. Uhum, Então, meu conselho é: tenha bons parceiros, porque para mim fez muita diferença. uhum. Legal. Valeu. Foi uma alegria, uma satisfação estar aqui contigo. Obrigado a todos pela audiência nesse episódio do Equilibrista Fiscal e até a próxima. I got $5